Salve galera, bom, é o Gil. Tô aqui pra poder trocar ideia com vocês, né, a respeito de resumo digital. Acho que a maior pergunta que fica aí é: devo montar meus próprios resumos ou não, Gil? Como que deve funcionar, né? De que forma que eu acho que faça sentido? Que vocês utilizem, né, meus resumos, os baralhos, o Anki, esse tipo de coisa aí. Bom, faz um tempo aí, né, que eu tô estudando para concurso e eu sempre fui muito curioso, né? Sempre fui muito atrás de técnica, querendo cortar o caminho, né? Sempre acreditei muito na tese de comprar a experiência de outras pessoas, então é por isso que eu entrei em mentoria, né? Fui mentorado pelo Pedro e pelo Bruno durante muito tempo, só que, né, a gente estuda, continua estudando, a gente nunca para de aprender a aprender, né? Então, um dos primeiros livros que eu li foi até antes de entrar na mentoria, e antes de entrar na mentoria eu comprei o livro, né, deles, como passar em concursos. Gil, eu comecei a me perguntar, pô, qual que é o jeito certo de estudar, né? E aí eu conheci um cara chamado Pierluigi Piazzi, hoje ele é falecido, né, um professor. Ele se dedicou, né, ao estudo de aprendendo a aprender, e ele escreveu alguns livros, né, a série Aprendendo, né, Aprendendo Inteligência. Foram outros livros, mas esse livro Aprendendo Inteligência é o mais marcante. Inclusive tem um vídeo dele super famoso no YouTube, né? E o que ele falava, basicamente, é que você deveria escrever seus cadernos, né? Seus cadernos ele não poderiam ser digitado, digital. Nesse sentido, você tinha que manuscrever seu caderno. E nesse sentido, obviamente, o digital, que é manuscrito, para ele fazia mais sentido. E o estudo avançou, né? Ele não parou por aí, depois vieram outros autores, outras ideias, falando, poxa, então a questão não está no físico, mas está no fato de você anotar. Aí depois evoluiu mais uma vez, não está no fato de anotar, mas está em você conseguir assimilar. Você presta atenção quando você escreve, você tende a prestar mais atenção na aula. E quando você presta atenção na aula, você tende a reter mais esse conteúdo, né? E posteriormente descobriu, poxa, não é só anotar. O texto que é anotado de forma hierárquica, né, organizando as caixinhas, semelhante aos meus resumos atualmente, eles tendem a te ajudar a memorizar mais. E mais uma vez o estudo ele avança, né? Eles continuam a pesquisa e eles começam a chegar na conclusão, poxa, não é exatamente organizar as caixinhas que te ajuda a memorizar, mas é fazer a recuperação ativa disso que você anotou. Como assim, Gil? Pensa no exemplo seguinte, um número de telefone qualquer, né? Alguém te fala um número qualquer, um professor, eu estou te falando, para você memorizar esse número, né? Para você aprender. Algumas coisas, né? Obviamente o número, ele não é tão semelhante a uma matéria, que às vezes a matéria ela tem um conhecimento, ela tem um contexto maior do que um número. Mas só para vocês entenderem, eu vou te dar exemplo de um número de telefone. Então, como é que você memoriza um telefone? É por eu te falar o telefone? É por você prestar atenção no que eu estou falando? Você entender exatamente os números? Obviamente, isso faz parte para você memorizar. Se eu falo para você 6 e você entende 3, você não vai conseguir memorizar aquele número, concorda comigo? Então, obviamente, você tem uma aula, você saber compreender o português básico, o significado, o signo de cada palavra naquele contexto, é extremamente importante. Então, aulas de direito, quando o professor mete lá um de ofício, ele mete lá um termo, né? O artigo 5º na seção, parágrafo 3º, você não faz ideia do que é uma seção, do que é um parágrafo, do que é um artigo. Então você se sente perdido, você não consegue compreender. Então essa é a primeira parte do aprendizado, né? Você entender o português, basicamente é isso, falar na mesma língua. Então show, eu falei pra você um número aqui, X, né? Tem 9 números, 9 dígitos. E aí você me fala o seguinte, o fato de você prestar atenção te ajudou a memorizar? Você parar aí para poder anotar agora, né? Eu tô te falando aqui, enquanto eu falo, você anota. Você anotar esse número que eu tô te falando, o número 334422. Obviamente, uma sequência, né, fica mais fácil de memorizar. Mas se eu te passar meu número de telefone normal, a sua memorização, ela vai ser muito... Você não vai conseguir captar. Então, e você, por você ter anotado, não quer dizer que você vai memorizar. Concorda comigo? Então, se você fizer esse teste aí, qualquer número, qualquer informação, é mais ou menos assim que funciona. Daí você vai e fala, pô, Gil, por que você não organizou esse número em caixinha? Então, vamos lá. O número tem 9 dígitos. Então, vamos criar 3 seções de 3 números. A gente coloca uma caixinha assim, né, um número aqui. Dá até pra pegar aqui. Mas aqui, né, eu vou escrever aqui, número, esse aqui tá escrito número, tá? 1, 2, 3, não sei se tá pegando aí. Então, aqui vai um número, né, 9, 8, 6, 9, 8, 7, é 3 aqui, 3, oi, tô errando até meu número. Então, Gil, agora ficou mais fácil de você memorizar, já que agora você tem 3 caixinhas aqui, né? Mas espera lá, o simples fato de organizar em caixinha não te garante a memorização também. Poxa, então o seu resumo ele não serve para mim? Não exatamente. Então, onde está o segredo da memorização? Na recuperação ativa. Pela repetição, você usa a repetição para retomar ativamente. Como assim? Então, não é simplesmente eu ficar falando aqui, ó, 986, 983, 731, 986, 983, 731, 986, 983, 731. 986, 983, 731. Tá vendo que agora eu já não preciso mais olhar lá para repetir? 986, 983, 731. A repetição tá me ajudando a fixar. 986, 983, 731. A repetição aqui, eu já não sabia falar a sequência. Agora de cabeça eu sei. 986, ó, vou tampar. 986, 983, 731.
986, 983, 731. Só que se a gente parar aqui, vou conversar com você por alguns minutos, você já vai se esquecer daqueles números que foram anotados ali. Você concorda comigo? Se você fizer o teste pela repetição, não vai ajudar. Agora, quando eu torno isso, eu crio perguntas, né? E você tem de retomar isso ativamente, você repete isso de várias formas, então eu vou te perguntar. Primeira pergunta, quais são as 3 seções do número? Como é que é distribuído esses números? Em 3 seções de 3 números. Ótimo, isso aí é fácil de você se lembrar, né? Você lembra isso quase que naturalmente, instintivamente, por causa que eu quebrei daquela forma. Pô, beleza. Alguém me ligando. Essa é cobrança. Então, eu distribuí daquele jeito ali, então eu lembrei que 3 números de 3. É fácil, eu consigo lembrar. Agora, qual que é a ordem lá? É o 986, depois eu lembro que era muito parecido de baixo, 983, só muda o finalzinho, e embaixo fica 731. Beleza, eu já estou começando a memorizar aquele número naquela sequência, daquela forma. E se o número que era maior, difícil de eu lembrar de toda a ordem certinha, agora eu coloquei e hierarquizei, como são os meus resumos. Concorda comigo? Próxima pergunta, qual que é a primeira seção de número? A resposta vai ser 986. Poxa, eu não lembro qual que é a primeira seção, aí você vai ver a resposta. Estou te falando do Anki. A gente cria perguntas e a resposta é exatamente aqueles quadrinhos ali. Depois, de novo, qual que é a segunda seção? 983, porque você lembrou da primeira. E a última? Putz, eu não lembro nada. 731. Então, é esse exercício aqui que eu estou fazendo com você. De recuperação ativa, eu estou o tempo inteiro tirando da minha cabeça, eu paro de olhar para lá, e quando eu paro de olhar, eu tenho de repetir, 986, 983, 731. Então, a primeira seção é o 986. Segunda seção, 983. A última seção, 731. Quando você faz esse exercício aqui, é que a memorização ela começa a acontecer. Chama a recuperação ativa. É quando eu forço ativamente o meu cérebro a extrair aquela informação que está lá dentro. Agora, vocês começaram a pegar como é que funciona o meu resumo. Então, em tese, Gil, qual que é a conclusão disso? A conclusão disso é que você não precisa montar resumos. Entende? Você não precisa montar resumos. Qual que são os impactos de montar resumo? Então, essa é a conclusão. Por quê? Vamos voltar atrás. Por que eu cheguei a essa conclusão? Por quê? Já que não é o fato de você manuscrever que te faz memorizar. Não é o fato de você anotar aquilo de forma hierarquizada que te faz memorizar. Mas é você recuperar aquilo ativamente. Então não perca tempo montando os seus resumos, já que você pode usar o meu. Qual seria o problema de você usar um resumo pronto? Alguns. O primeiro deles é esse resumo não ter todas as informações que você precisa. Um outro problema, ele está muito resumido a ponto de você não compreender. Qual que é o outro problema? Você assistir uma aula, ler um PDF, não fazer anotação alguma, você vai tender a se dispersar e não entender o português básico. Então, qual que é a minha sugestão, a minha recomendação para você? Quando você lê PDF, isso demanda de você, né, um mínimo de leitura, o mínimo de uma leitura básica, né, de você conseguir compreender, entender o que você está lendo, né? Se você não consegue ler, ter dificuldade, aí você tem que recorrer a videoaula. Agora, se você consegue ler, você já teve o hábito de leitura, já leu alguns livros, gosta de ler, eu te recomendo que você estude pelo PDF, entendeu? Então estude pelo PDF, use uma canetinha, abra no Microsoft Edge o seu resumo e comece a anotar, né? Comece a rabiscar, somente para te ajudar a ficar ali presente 100% enquanto você está passando por aquele primeiro contato com a matéria. E aí, depois que você lê tudo, o que você pode fazer? Você abre o meu resumo, né? Então, geralmente os cursinhos, eles organizam os resumos ali por tópico do edital, né? Então, toda vez que você terminar um PDF, abre o meu caderno daquele mesmo assunto e compara. Poxa, tem alguma coisa nesse resumo aqui que não tem no caderno do Gil? Se tiver, vocês podem entrar em contato no suporte, né? Que é o meu Telegram. Então, você vai entrar no contato do suporte e vai reportar, Gil, essa informação aqui tem a ver com esse assunto, mas não está no seu caderno. Eu vou chegar e vou te falar, poxa, realmente não tá, né? Parabéns, se você for um membro vitalício, né? Você vai ganhar R$5 por me ajudar a construir isso aí. Em tese era só para questão. Mas, né, eu vou valorizar e estender isso um pouco mais. Agora, se você não é vitalício, você não vai ganhar dinheiro de volta, né? Porque essa era uma oferta exclusiva lá. Show. Então, você vai me avisar, poxa, isso aqui não tem. Pode acontecer que eu, por mais experiência que tenho, por fazer mais sentido, organizar dentro dos tópicos do edital, eu não vou tratar exatamente como o seu cursinho, mas em algum momento vai aparecer no meu resumo aquele ponto específico da matéria. Ó, isso aqui não apareceu aqui em rede de computador, porque tem um subtópico aqui chamado, né, LAN, MAN e WAN, que é VAN, sei lá como é que fala, que é WAN, N. Então, eu vou saber te falar isso, né, nesse sentido aí. Então, você assiste a aula, terminou de assistir a aula, compreendeu todas as sequências de aulas ali sobre aquele item do edital. Então, por exemplo, ó, terminou lá, rede de computador, tem 10 aulas, terminou de assistir as 10 aulas, né, ou de ler o PDF referente à rede de computadores, você vai lá no meu resumo, vê se está tudo lá. Se tiver alguma coisa faltando, você pode me avisar. Eu espero que você me avise, para que a gente complete esse material cada vez mais.
Terminou de fazer isso, você vai para o meu resumo, vai ler e vai entender como foi organizada. Entender essa sequência aqui. 986, 983 e 731, beleza? Depois que você leu o meu caderno a primeira vez, eu vou te convidar a não preencher as lacunas ainda. Você vai lá para o Anki. Então o Anki vai te ajudar. Você vai zerar os baralhos do Anki naquela revisão. É fazer essa recuperação ativa. Então você vai ver lá que eu tiro print do meu resumo, boto no Anki e eu te faço uma pergunta. Quantas sessões a gente tem para esse número que a gente quer memorizar? A gente tem 3 sessões de 3. Ótimo. O que está na primeira sessão? É composto por 3 números, 986. E a segunda sessão? É composta por quantos números e quais são eles? Explique cada um. 983. Entendi. Então você vai explicar. E dentro do Anki a gente tem as classificações. Você nem sempre vai lembrar de tudo, né? Com certeza você não vai lembrar de tudo. Mas dentro do Anki você tem classificação, né? Poxa, você não lembrou nada? Você vai marcar o pior. Pô, não lembrava de número algum, sequência nenhuma. Então 0. Poxa, eu lembrava de 1 de 3, marca esse segundo. 2 de 3, marca o segundo. Poxa, eu acertei todas as sessões aqui, faltou um número de uma delas aqui que eu não lembrava. Ótimo, marca o penúltimo. Acertou tudo? Não precisa ser exatamente com as palavras que estão lá no Anki. Você vai usar explicar com suas palavras, né? Já que é a forma com que você aprendeu. Então você vai aprender aqui, então você vai falar, talvez você não vai falar 986, você vai falar 986, porque 986 para mim, Gil, é mais fácil. Eu já memorizei assim, eu falo meia no dia, né? Não falo 6. Então, para mim ficou mais fácil assim. Só que se você usa a palavra 6 ao invés de meia, ótimo, tá tudo certo, marca como certo. A ideia não é que você decore meus resumos, entendeu? Mas é que você saiba, usa aquilo lá como base para que você saiba explicar. Então você vai tomar o Anki, né, como esse parâmetro. Terminou de zerar aqueles baralhinhos ali pro dia, zerou, eles vão zerar. Se você, na aula de Anki, no curso que eu gravei de Anki, eu explico tudo isso. Então, quando você zerar aqueles baralhos, aí sim, né? Se não der para fazer aquela revisão hoje, faça outro dia, em outro momento. Mas a próxima revisão que você for fazer, você vai voltar e vai parar de onde? Você vai parar exatamente na sequência. Então, a primeira coisa, passar pela aula. A segunda coisa, ler meu resumo. Terceira coisa, zerar o Anki. Quarta coisa, você vai preencher as lacunas do caderno. Então, você vai mais uma vez voltar lá no meu caderno, no meu resumo, e preencher com suas palavras. Dessa vez você não vai usar o Anki. Você vai preencher. Esqueceu alguma coisa? Volta no resumo, lembra? Então vou colocar com minhas palavras aqui embaixo o conceito. Muda a corzinha ali, coloca em vermelho, uma coisa nesse sentido, para você saber o que você lembrava e o que não. Então, ótimo. Aquilo ali, você montou, poxa, Gil, eu lembrei de muita pouca coisa, 50% aproximadamente do seu resumo. Tá ótimo. Vai preencher a primeira parte, onde tem alguns quadrinhos em branco, depois, logo em seguida, você preenche tudo que está em branco, beleza? Terminou isso aí, você já pode partir para a lista de questões de fixação. Essa lista de questões de fixação, primeiro eu vou subir todas as listas de questões. Então, eu estou priorizando exatamente essa sequência. Primeira coisa que eu estou priorizando aqui para subir o máximo de caderno possível para vocês, para que vocês leiam e consigam acompanhar as aulas de vocês. Segunda coisa que eu quero liberar, muito próximo, né, sempre na mesma semana ou daqui 15 dias, né, exatamente no dia que eu subir um PDF, eu já quero subir o baralho do Anki, é para você treinar esse Anki. Depois eu vou subir a lista de questão para você, porque o caderno com lacuna já está lá. A próxima coisa, eu vou subir a lista de questões. Depois que eu subir a lista de questões de fixação, eu já vou subir junto a lista do TEC Concurso, para você se aprofundar. E aí, por último, eu vou subir a aula de revisão e, por último, as aulas resolvendo as questões. Deu para entender? Essa sequência vai te ajudar. Se você seguir essa sequência, essa ordem que eu estou te sugerindo, o seu estudo vai ficar muito amarrado. Então, mais uma vez, você vai assistir a sua videoaula ou ler seu PDF, do seu cursinho, do seu material, de onde for. Terminou de fazer isso aqui? Pronto, você vai lá e vai resolver o Anki. Zero Anki. Não, você vai ler meu caderno. Lê o caderno, depois você vai passar para o Anki. Zerou as questões do Anki, a sua próxima revisão daquele assunto vai ser você preenchendo as lacunas do caderno. Terminou de preencher as lacunas, você vai passar para o próximo nível. Qual que é o próximo nível? Resolver as questões de fixação que eu deixei para vocês em um PDF junto da aula lá. Beleza? Só vai ter o gabarito. Por quê? Eu quero corrigir todas essas questões e explicar com minha palavra o gabarito de cada uma dessas 20 questões. Fechou? Terminou de resolver essas questões, só corrige o gabarito, alguma ali que, se eu não tiver gravado a aula ainda, né? Alguma ali que tiver você não souber a resposta, por que tá certo ou por que tá errado, dá um Google, abre no TEC, eu sempre deixo o link das questões no TEC, né, para você conferir o comentário do professor, corrige essas questões e passa pro item, né, a sua próxima revisão vai ser aí com base no filtro geral do TEC com várias outras questões desse mesmo assunto. Entendeu? Depois disso, eu vou gravar aula de revisão. Então, pode acontecer, diz o seguinte, quando você chegar no assunto, já tenha tudo lá, já vai ter tudo isso. Então, o que você pode fazer? Você vai fazer exatamente quase a mesma ordem, só que a primeira coisa que você faz, logo depois de assistir as aulas do seu curso, é assistir minha aula de revisão do resumo, entendeu? Porque eu vou te explicar cada caixinha, como que aquilo é organizado, eu vou explicar isso aqui, ó. Ó, gente, por que eu separei em 3 sessões? Por quê? Faz mais sentido separar de 3 em 3, porque a sequência ela fica muito parecida. Vai ter um 983
986 e embaixo 983. Vai ser fácil, consequência fácil de lembrar. Então, eu vou organizar para ajudar a memorização. Fechou? Por fim, você, de novo, volta do início. Aí, lê caderno, o Anki, depois as lacunas, depois as questões de fixação, aí logo em seguida você corrige essa lista de questões comigo, depois você tá livre, né, para ir fazer só questões do TEC daquele assunto. Beleza? Fez sentido? Tem alguma dúvida? Manda aqui embaixo, deixa aqui nos comentários que eu vou fazer questão de responder vocês. Gente, se você tá aqui, né, em algum lugar, tá vendo esse vídeo, existe um projeto chamado Projeto Polícia Federal. Então, vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, provavelmente eu vou subir no YouTube, você tá vendo aqui, esse vídeo foi pro YouTube. É por isso que eu falo que pare de fazer seus resumos. Você tá perdendo seu tempo, quando você poderia comprar experiência, comprar um caderno bom, que eu estou lapidando o tempo todo, estou entregando o máximo, estou dando 100% da minha energia, mais do que 100%, né? Tá nisso aqui, então vai ser um prazer ter você junto da gente nesse projeto aí. Aqui no canal tem mais informações sobre mim, sobre o que eu faço, outras paradas sobre a Polícia Federal, enfim. Tamo junto, espero te ver lá dentro e bons estudos, galera. Tchau, tchau.